Oi, pessoal! Em ano de eleição, a gente precisa ficar de olho nas regras do jogo democrático. E bem no centro dessas regras tem um conceito que é chave para garantir uma disputa justa: as famosas condutas vedadas aos agentes públicos. Bora entender o que é isso de verdade? Essa é a grande questão, não é? A base da democracia é uma competição equilibrada, onde todo mundo que está concorrendo tem a mesma chance de mostrar suas ideias. Mas como que a gente faz para ninguém sair na frente usando uma vantagem que não deveria ter? A resposta está em controlar o uso da máquina pública. E essa imagem aqui resume tudo. A estrutura do Estado, sabe? Os prédios, os carros oficiais, os funcionários, os serviços. Tudo isso existe para servir a população inteira e não para virar material de campanha para um candidato ou partido. A lei eleitoral entra aí como uma barreira, para proteger o que é de todo mundo. Para a gente entender direitinho esse assunto, preparei um roteiro. Primeiro, a gente vai ver o porquê de tudo isso. Depois, vamos mergulhar no que a lei chama de condutas vedadas e ver exemplos práticos. Também vamos dar uma olhada na fase da pré-campanha, que é super delicada. E por fim, claro, as consequências para quem pisa na bola. Vamos começar pelo princípio de tudo. Por que, afinal, essas regras são tão importantes para a nossa democracia? A palavra-chave aqui é isonomia, é igualdade. Pensa numa corrida. Não seria justo se um competidor tivesse um carro superpotente, pago com dinheiro público, enquanto os outros tivessem que correr a pé, né? A lei eleitoral quer exatamente isso, nivelar o campo de jogo. A ideia é que a disputa seja vencida pelas propostas e não pelo poder da máquina pública. Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos ver o nome técnico que a lei dá para essas proibições. Então, condutas vedadas não é uma ideia abstrata, no ar. Pelo contrário, é uma lista bem específica de coisas que não podem ser feitas que está lá, escrita nos artigos 73 a 78 da Lei das Eleições. É como se fosse um manual do que um agente público não pode, de jeito nenhum, fazer para não desequilibrar a eleição. Olha que interessante essa conexão com um conceito ainda maior, o abuso de poder. Para ficar fácil de entender, pensa assim: o abuso de poder é a categoria geral, o guarda-chuva. E as condutas vedadas são exemplos concretos, específicos, desse abuso. Ou seja, se alguém comete uma conduta vedada, essa pessoa está, por definição, abusando do poder político. Simples assim. E para quem valem essas regras todas? Bom, a lei é bem clara e super ampla. Agente público não é só o prefeito, governador ou presidente. Inclui secretários, diretores, servidores concursados, cargos de confiança. Basicamente, qualquer um que tenha um vínculo com a administração pública, mesmo que seja só por um tempo ou até sem receber salário. A responsabilidade é geral. Certo, já passamos pela teoria. Agora vamos para o que interessa, a prática. Como é que isso funciona no dia a dia? A partir de agora, o papo é reto. A lei basicamente cria uma lista gigante de não pode para os agentes públicos, especialmente em ano de eleição. A lista é bem direta e fala de coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, não pode usar o carro oficial para levar material de campanha, nem pedir para um servidor público organizar um evento político no horário de trabalho dele, e uma coisa muito séria: não pode distribuir um benefício social, como uma cesta básica, e associar aquilo a um candidato. A lei também protege o funcionalismo, proibindo demissões e transferências que possam ser usadas como forma de pressão política nos 3 meses antes da eleição. Agora, tem uma exceção importante, viu? Dentro das casas legislativas, como a Câmara dos Deputados ou o Senado, o pedido de voto é permitido, desde que autorizado e que não atrapalhe os trabalhos legislativos. E atenção aqui, porque as regras não começam a valer só no dia oficial da campanha. Existe um período antes, a pré-campanha, que é cheio de armadilhas. Muita gente tem essa ideia de que antes do dia 16 de agosto, que é quando a campanha começa para valer, tá tudo liberado. Mas olha, não é bem assim não. A Justiça Eleitoral fica de olho no que os pré-candidatos andam fazendo e existem limites bem claros para evitar que a campanha comece antes da hora. Então, onde é que está a linha que separa o que pode do que não pode? Bom, do lado do permitido, um pré-candidato pode dar entrevistas, ir a debates, falar bem de si mesmo, apresentar suas ideias. É a fase de se mostrar. Agora, o que é totalmente proibido é o pedido explícito de voto. Qualquer coisa no estilo "vote em mim, conto com seu voto" ou "aperte o número tal" está completamente fora de cogitação nesse período. E aqui está o pulo do gato. A Justiça Eleitoral não precisa que o candidato use as famosas palavras mágicas para configurar um pedido de voto antecipado. A lei é mais esperta que isso. Se todo o contexto da mensagem, o jeito que foi dita, as imagens usadas, se tudo isso deixa claro que a intenção ali é pedir voto, mesmo que de forma disfarçada, a irregularidade pode ser configurada do mesmo jeito.
Ok, mas e se alguém resolver ignorar tudo isso e quebrar as regras? O que acontece? Quais são as consequências? As consequências não são nada leves. O martelo da justiça eleitoral pode bater bem forte, porque, como a gente viu, violar essas regras ataca o coração do processo democrático, que é a igualdade entre os candidatos. As punições vão desde multas bem salgadas, que podem passar de R$ 100.000, até a pena máxima para um político, a cassação. Ele pode perder o direito de ser candidato ou, se já tiver sido eleito, pode perder o diploma. É basicamente perder a eleição no tapetão. E não para por aí. A mesma atitude pode ser considerada improbidade administrativa, o que gera ainda mais dor de cabeça para o gestor. E um ponto super importante, a responsabilidade é compartilhada. Não adianta o candidato vir com a desculpa de que não sabia de nada. Se for provado que ele sabia do ato ilegal e que aquilo o beneficiou, ele vai ser punido junto com o agente público que cometeu a irregularidade. A conta chega para os dois. E a gente termina com essa reflexão. A lei está aí, no papel, mostrando o caminho para uma eleição mais justa. Mas ter a regra é só o começo. O grande desafio, seja para a justiça, para os partidos e para cada um de nós cidadãos, é fiscalizar o tempo todo. É garantir que o jogo seja de verdade limpo para todo mundo. Fica aí a reflexão.